Boa tarde. Hoje o nosso bate-papo é com o artista plástico e design de 57 anos, Daniel Dobbin, que vai participar de uma exposição coletiva Arte Erótica. Me explica aí mais ou menos um pouquinho sobre essa exposição, aonde vai ser, de que horas, como vai funcionar, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vai ser a segunda mostra de arte erótica do Recife. Vai ser no bairro do Neno, lá em Parnamirim, na rua Padre Roma, a partir do dia 5 de abril, 19 horas, e fica até dia 17 de abril. E qual o horário que funciona esse estabelecimento? Bom, o horário do Bar do Neno é de segunda a quinta, de 17 a 1 hora da manhã, sexta e sábado, das 11 a 1 hora da manhã, e domingo, das 11 a 0 hora. Certo. E como foi que surgiu esse convite de você participar, junto com teus amigos, dessa exposição Arte Erótica? Bom, essa como é a segunda, teve a primeira em 2005, em que Clóvis Fázio, que é um artista plástico, foi o organizador, né, idealizador do projeto e organizador da mostra. Essa segunda versão também ele está à frente, né, e sempre ele me convida, porque por ser design, eu sempre faço a parte de programação visual, de convites, de cartaz, né, e organizo as etiquetas de identificação, então sempre faço uma parceria com ele. Mas eu participo realmente como artista plástico, um dos 17 integrantes da exposição. Ok, muito legal. E em relação a essa exposição Arte Erótica, todos os artistas, ou dando ênfase e foco a você, que é o entrevistado de hoje, o trabalho de vocês já tinham esse acervo de trabalho voltado para abordar esse tema, ou vocês se prepararam para essa exposição? Como foi isso aí? Quase todo artista plástico, dentro da sua obra, tem o erotismo presente, independente do estilo de arte dele, né? Se é figurativo, se é abstrato, sempre o erotismo está presente. Então sempre tem trabalhos disponíveis de anos anteriores e tal. Nessa mostra tem quadros recentes que foram produzidos para a mostra, né, de 2016, e tem outros artistas que optaram mostrar, expor trabalhos antigos. Eu, por exemplo, estou colocando um trabalho de 2014, mas eu teria condições de produzir alguma coisa, porque dentro da minha obra o erotismo está presente. Entendi. E por ser algo que a gente está fazendo rádio, né? E bate a curiosidade do ouvinte, eu queria saber, para que a gente pudesse passar um pouco para eles, um pouco da imagem desse seu trabalho. Como esse teu trabalho erótico? Bom, Arte erótica, né? Para ser mais o meu trabalho, especificamente, é uma gravura, é monotipia, é uma gravura que tem a característica de ter uma cópia só, né? E o meu erotismo normalmente está alinhado a humor. Então a figurinha que eu vou expor, ela tem um erotismo, mas um humor agregado a isso, né? Já outros artistas têm um erotismo bem mais forte. Então é um apelo sexual, enfim. Então, cada um tem sua maneira de expressar o erotismo, né? Então, no seu caso, na verdade, você brinca com o erotismo, né? Porque tanto o erotismo como o humor são bem presentes na minha obra, entendeu? Entendi. Muito legal. Então, me fale também um pouco como a sua formação em design, né? Veja, eu, antes de ser designer, profissional designer, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, eu, desde criança, sempre desenhei, sempre pintei, sempre tive atividades artísticas, né? Isso foi incentivado pelos meus pais, parentes, tudo. E quando eu tinha uns 24 anos, por aí, eu acho que em 83, eu me inscrevi num salão
que tinha em Olinda, que era o Salão de Novos de Pernambuco, era no MAC, Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. E eu tive o prazer de ter ganho um prêmio, que era um prêmio de artista mais promissor. Esse prêmio seria uma exposição no ano seguinte, em 84, um individual, que seria a minha primeira exposição, né, individual. E daí em diante eu comecei a trabalhar profissionalmente como artista plástico. Certo, e por essa... Só completando, só que em 84, no ano que eu ia fazer a exposição, eu passei no vestibular para design, na época era comunicação visual, na UFPE. Certo. Né? Só abrindo um pouco de parênteses aí nessa questão da sua primeira participação, que você foi premiado e que seria depois uma exposição individual, me bateu a curiosidade. Qual foi a sua obra que lhe deu esse prêmio? Qual foi... O que você fez? No salão sempre eu escrevia 3 trabalhos, né? Eu não me lembro ao certo o nome, que vai 83, são 33 anos atrás. Só os títulos eu não me lembro. Tempo, né? Mas eu lembro que eram 3 trabalhos em papel e eram figuras bem engraçadas, assim, tinha um humor forte, entendeu? E que chamou a atenção da comissão julgadora, porque era um desenho ao mesmo tempo forte e tinha um humor irônico, né? E o pessoal gostou disso aí, exatamente, essa mistura de irreverência. De reverência, né? Mas os títulos eu não me lembro, não. Certo, aí você estava contando a sua história, né, do processo de 83, que você estava prestes a fazer o vestibular, né, que você entrou na faculdade de... O ano que eu fiz a minha primeira coletiva foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu passei no vestibular, entrei na faculdade na época era comunicação visual, não era design gráfico. E fiquei paralelamente na universidade, fazendo curso e pintando. E como pintor, como artista plástico, crescendo, né? Eu participava de exposições, de salões, de coletivas e comercializava. Eu já estava no mercado de arte, vivia basicamente da minha pintura e estudava comunicação visual. Quando me formei em 88, abri um escritório de design com um amigo meu da faculdade, que se formou junto comigo, e a partir do momento que o escritório começou a vingar, os clientes aparecer, começar a ter renda no escritório, eu fui cada vez mais me afastando da pintura, mas não da produção, do mercado de arte, de comercializar arte. Porque é muito difícil viver de arte no Brasil, né? Aqui no Nordeste do Brasil piorou mais ainda. Então o design era uma forma mais segura de eu ter uma renda mensal, né? E continuar pintando paralelamente. Só que já vão 28 anos de escritório, 28, completou agora em março. O escritório começou em 88 e há um ano e meio mais ou menos eu resolvi fazer o caminho inverso, ser mais artista plástico e menos design. Não vou abandonar o design porque é minha atividade principal, que tem uma remuneração segura, mas eu estou dedicando mais tempo à pintura e voltando ao mercado de arte, participando de exposições, de mais exposições, vendendo, comercializando minha obra e voltando ao mercado de arte. E falando sobre, e voltando, né, falando sobre a exposição, a exposição vai ser coletiva, vários artistas, né? E quais são as apresentações de trabalho que vai ter? Vai ter pintura? Eu queria dizer o nome do pessoal, né? Claro, tem que dizer, são 17 artistas e das várias técnicas, vários estilos, várias manifestações artistas de arte plástica, né? Então vão ser desenhos, gravuras, aquarelas, pinturas e esculturas de Augusto Ferrer, Cavani, Rosas, Clóvis Fázio, que é o idealizador, né, o organizador do evento, Daniel Dobbin, Flávia Monteiro, Guga Burkhardt, Ira Maraí, Jobson Figueiredo, José Cláudio, Laure Anderson,
Luciana Câmara, Mané Tatu, Pedro Dias, Pietro Severi, Ronaldo Câmara, Silvana Lobo e Zé Som. Certo. Aí a sua expressão vai ser... É gravura, monotipia. Me explique aí como é esse processo da monotipia. A monotipia é um processo de gravação única, por isso o nome já diz, né? Monotipia. Né? Então, é um processo de gravação que você pega uma matriz, faz a pintura, o desenho que quiser, e isso é passado para um papel através de uma impressora, um peso, né? E isso passa e é feito uma cópia só apenas. Por isso, monotipia. Certo. Aí, como o nome já diz, monotipia uma só, então significa que a sua obra não tem reprodução, né? Você faz isso e descarta a matriz. Exatamente. Ela, como das gravuras, é assim, talvez a mais valorizada por conta disso, porque ela não tem cópias, ela é única. Né? Porque normalmente as outras gravuras, tipo xilogravura, litogravura, tem série, você né? série, dependendo da quantidade, o custo aumenta ou diminui. Quanto menos, mais caro fica a obra. Quanto mais a maior então, a tiragem. fora seu trabalho artístico, tem o processo para a obra... eu tenho um trabalho de gravação que já gera um valor de custo. É de gravação, de custo, de tempo para fazer uma cópia apenas. Por isso ela é valorizada, entendeu? Ela é como quase um original, quase um quadro que foi feito, né? Porque é uma cópia só. Então, na verdade... Apesar de eu ter uma matriz, aquela matriz depois ela é descartada, porque o processo não é como a xilogravura que a matriz continua lá, você faz quantas vezes quiser. Então a valorização são duas vezes, né? Porque uma pela obra de você fazer... Não diria duas vezes, mas ela é bem mais porque você tem todo o trabalho de uma gravação, né, de uma gravura, para fazer uma cópia apenas. Justamente. Ela não permite mais cópia, entendeu? E como é esse processo? Você disse que faz uma matriz, mas o que seria essa matriz? Bom, aí cada artista tem sua maneira de fazer, né? Uma que eu estou participando de uma oficina de gravura lá no Poço da Panela, no Espaço Vitrúvio, que é do amigo meu, artista plástico também, Plínio Santos Filho, e lá nos testes que a gente foi fazendo, a gente chegou à melhor forma, que foi a partir de uma base acrílica, né? Um pedaço de uma chapa de acrílico, em que a gente pinta o original ali. Agora a tinta, aí é que está o segredo, entendeu? Porque cada um vai... Que tipo de tinta, né, que tem, que não pode secar, né? Óleo, a gente foi vendo que era melhor, tinta acrílica, tinha um tempo de secagem rápida. Que aí é o segredo do artista. Não é nem segredo, é só a técnica. A técnica, as manhas, né? E aí, no caso desse, eu fiz com tinta óleo e funcionou super bem, né? Então, nesse caso, a matriz, que é essa base acrílica... É feita numa placa, numa chapa de acrílico, de acrílico e com tinta óleo. Aí pronto, aí você faz um processo de impressão. O processo de impressão é depois que eu faço essa pintura na chapa. Eu pinto como se fosse uma tela. Certo. Só que como é o processo de gravação, eu estou pintando o inverso. O inverso, entendeu? Então... É uma coisa difícil, porque nem sempre o que você está fazendo, quando imprimir, vai ficar equilibrado. Então é um processo meio louco, porque você tem que fazer pensando que vai inverter. E né? no processo, né? Que quando imprimir a tinta mas ao coisa mesmo e tal... tempo, o legal de gravura é isso, sempre inusitado. A surpresa é muito bacana. Tem efeitos que você não tem controle sobre né, a técnica. Então, às vezes você se surpreende com o que sai. Até invertendo, você vai, ficou muito melhor do que eu fiz. Aí, como você falou que não tem cópias e que você tem essa base de acrílico, só para entender melhor quem estiver nos ouvindo, então, essa parte de acrílico você usa em outras coisas? Claro, limpa, né? O que pode ser feito, que eu fiz algumas vezes, quando você faz a gravação, fica um resíduo na placa de acrílico. Esse resíduo eu posso aproveitar em cima com mais tinta e o desenho que ficou, eu faço uma variação. Isso é permitido, mas fazer igualzinho, aí não tem como. Tem como porque no que bate, passa no rolo da impressora, a tinta fica quase nenhuma, fica muito limpinha, então não vai carimbar novamente, que é um processo de carimbo, entendeu?
Agora, dentro do assunto, mas fugindo um pouquinho, a gente uma vez conversou e eu queria trazer para o ouvinte sobre o seu trabalho de encomenda sobre uma obra, coisa e tal, como é feito. Aí você falou sobre um trabalho que você fez para um cliente e eu queria trazer isso aí porque eu achei muito interessante, né? Normalmente eu aceito encomendas, né? Agora, desde que eu faça qualquer coisa, eu vou fazer com o meu estilo de pintura, com o meu traço. Eu não vou fazer, jamais eu vou fazer alguma coisa exatamente igual que a pessoa pediu. Eu vou pegar o mote da pessoa, a ideia, vou traduzir aquilo e vou fazer da minha maneira. Se o cliente vai gostar ou não, isso é outra história. Mas eu fazer uma releitura do que ele me passou. E um trabalho interessante que surgiu agora no mês de março foi uma encomenda até inusitada, porque é de um advogado, né, até de escritório de outro estado, me pedindo para fazer a partir de um quadro que eu já tinha pintado, que era uma figura com os braços abertos, que sugeria Cristo, mas eu não fiz para ser Cristo, fiz uma figura de braço aberto, né? Sugeria Cristo por causa da própria posição. E ele, a partir desse quadro, ele queria que eu fizesse um quadro enorme, de 3 metros por 70, né? E que fosse uma figura sugerindo Cristo, mas que tivesse alguns elementos que remetessem a Nietzsche. O que eu sabia de Nietzsche? Muito pouco, né? Então tudo ele foi me passando informação, né? Então até as características, aí com a internet eu fui pesquisar. Ele queria que tivesse um bigodão farto, as sobrancelhas fartas. Ele não queria que fosse um retrato de Nietzsche com os braços abertos. Ele queria que sugerisse Nietzsche crucificado, né? Então eu fui buscar a referência na internet e fui descobrir várias coisas sobre Nietzsche, né? Vários termos, vários conceitos dele. E o resultado final, muito bacana, porque eu meio que tive uma direção de um advogado, mas eu fiz do meu jeito, do que eu entendia, essa figura que ele queria. E eu fiz um esboço preliminar para mostrar ele como era um quadro grande. Eu não ia pintar, perder um tempo, e depois ele dizia, não é nada disso, né? E ele, quando eu fiz o esboço, era exatamente isso. Então, tanto é que o que eu estou pintando é muito fiel ao esboço que eu fiz, né? Ou seja, então você recebeu essa encomenda quando? No começo de março, e estou finalizando agora, daqui para amanhã, acho que sábado, no máximo. Eu era para ter terminado essa semana, mas como eu estou curtindo o quadro e eu só preciso entregar até domingo, que ele vai levar na segunda, para Natal, aí eu estou então, segurando. Foi negociado toda a obra, mas também um prazo, não foi, de entrega, Claro, né? claro. Eu pedi em torno de 20 dias corridos e eu tô dentro do prazo, né? Um dia você pinta mais, um dia pinta menos Não, e vai... eu já podia ter finalizado, mas é que eu tô curtindo o quadro, entendeu? Eu nunca fiz uma coisa com tanto subsídio, entendeu? Tanta informação que eu tinha que ficar preso. Eu pensei que ia me atrapalhar, né? Ia me travar. Pelo contrário, eu consegui incorporar tudo isso e me divertir com o quadro, entendeu? Certo. Aí ele pediu para você fazer, digamos, uma figura que remete Jesus crucificado, né? Sendo que com algumas referências a Nietzsche. Inclusive tem uma série de frases que ele me passou, que são frases de alguns conceitos, de tipo amor fati, tem o amor fati, tem Abermensch, que quer dizer além-homem, né? O super-homem, mas no sentido de além-homem, que é o título do quadro, terminei colocando além-homem. Mas foi ele que escolheu essas frases? Foi. Ele deu todo um roteiro para eu fazer como eu quisesse, mas ele deu um roteiro. E entendeu? como é titulado o nome desse quadro? É isso que eu falei anteriormente. Ele me deu várias frases, várias palavras para colocar, inserir no quadro, né? De conceitos de Nietzsche. Eterno retorno, amor fati. Aí tem esse que em alemão é Übermensch, que significa além-homem. E aí ficou o nome do quadro. Além-homem. Além-homem.
porque ele, além homem, na realidade, é super, como se fosse super-homem. Mas não é super-homem de história de quadrinho, fortão, né? É além homem, aquele acima do homem, entendeu? E aí eu achei perfeito isso, assim, além homem, eu achei um título, casou perfeito. Então, no caso... E eu não queria usar uma palavra, inicialmente eu quis colocar eterno retorno, né? Que é um conceito que foi inacabado, ele não conseguiu definir isso em vida. Mas aí... Nietzsche. Aí já tinha lá no meio do quadro, aí botar o mesmo... Quando eu soube o que era Übermensch, né? Através de um amigo que mora na Alemanha, ele disse: Daniel, isso significa tal. Por coincidência, eu estava no ateliê pintando esse quadro, quando ele chegou, e eu disse: tu que já entende alemão, o que é que significa isso? Ele disse: Daniel, isso é super-homem, ao pé da letra, mas não é o super-homem, é esse forte, não, é além-homem. Agora, só voltando um pouco, né, a linha de pensamento, esse seu cliente pediu para que você fizesse uma imagem parecida com Jesus Cristo crucificado, com Nietzsche. Então isso sugere que ele está querendo crucificar Nietzsche. Na cabeça dele, esse quadro vai ficar forte, porque vai ser Nietzsche crucificado. Né? Porque ele era bastante polêmico, né? A igreja não olhava ele com bons olhos, não, né? Então isso aí ele já é talvez uma viagem, talvez não, com certeza, uma viagem da cabeça do cliente, né? De ver Nietzsche crucificado. Né? E essa sua obra é um quadro de 3,70 metros. Não, 70 de altura e 3 metros de comprimento. 70 de altura. Ele é um tríptico, né? São 3 telas de 70 por 1 metro. Porque, como eu não tenho um ateliê, seria... Não, é na horizontal. Seria difícil eu pintar em casa 3 metros de largura, até 2 ainda dá. Né? Então eu disse: não, vou dividir... 70 assim e comprimir. Aí eu vou dividir em 3 telas de 70 por 1 metro, porque eu posso pintar de 1 por 1 e de 2. Né? E aproveitei no ateliê do amigo meu, que eu usei 3 cavaletes e montei a tela, risquei e comecei os primeiros pinceladas lá para dar uma unidade, né? Já que o quadro é bem linear, bem horizontal. Né? Depois não, fica fácil pintar separado. Né? Eu já estou acostumado a pintar telas separadas de quadros que tem mais de um, triplo, díptico. Pronto, então esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Foi um prazer conversar com você, Daniel, e vamos reforçar o convite, né, para quem estiver nos ouvindo para a exposição. Pessoal, vamos lá, dia 5 de abril, próxima semana, terça-feira, no Bar do Neno, lá na rua Padre Roma, em Parnamirim, a partir das 19 horas.